Olá, amigos, você é muito bem-vindo ao estudo da lição de número 7 e o nosso tema desta semana é a Aliança no Sinai. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. A primeira igreja instituída por Deus aqui na terra foi o fruto de uma aliança de Deus com seu povo. E essa aliança aconteceu lá no pé do Monte Sinai. E foi lá ao redor do Monte Sinai que surgiu a primeira igreja aqui na terra. Porque até então, as outras alianças que Deus tinha feito com seu povo foi por meio de um homem, de uma família. Por exemplo, a primeira aliança foi lá no Jardim do Éden com Adão e sua descendência. Os descendentes de Adão chegaram até a um homem chamado Noé. E Deus ele reafirmou a sua aliança com Noé muitos anos depois, com a sua esposa e com seus filhos, né? E essa descendência passou mais tarde para a descendência de Abraão. Deus firmou uma nova aliança com Abraão, com a sua esposa e com seus descendentes, né? Isaac, Jacó e assim por diante. Só que quando chega lá no Monte Sinai, Deus ele firma uma aliança não mais com um homem, mas com uma igreja. Apesar de o intermediador ser Moisés, mas a aliança que Deus fez ali no Monte Sinai, Deus ele fez com uma igreja. E nós temos uma base bíblica para comprovar isso. Veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 4 e o verso 10 diz assim: O dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras. A primeira frase do verso, o dia em que estiveste perante o Senhor, essa frase ela foi dita no hebraico antigo e uma tradução mais correta para os nossos dias seria mais ou menos assim: o dia da congregação ou o dia da eclésia. A eclésia, traduzindo, é a igreja. O primeiro ajuntamento de um povo de Deus reunido aconteceu lá no pé do Monte Sinai. E foi a partir daquele momento que Deus deu uma ordem para que Moisés levantasse um tabernáculo, né, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Já não era mais um homem, uma esposa, uma família, como anteriormente era, mas um povo formado. Deus estava formando um povo para levar uma mensagem de salvação e de arrependimento para o povo mais cruel daquela época, que eram os cananitas. Deus estava formando a sua eclésia, a sua igreja. O povo de Deus, a aliança de Deus que Deus tinha se firmado há um tempo atrás, no passado, principalmente com Abraão, estava se cumprindo ali no pé do Monte Sinai. E isso nos mostra que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus ele foi revelando os seus propósitos para o povo de forma gradual, de forma progressiva. Deus ele nunca coloca uma luz de forma muito abrupta, de forma muito brusca para uma pessoa. Por quê? Porque Deus ele dá a sua luz para o seu povo na proporção em que o seu povo está com condições de receber essa luz. Agora, quando nós observamos o percurso do povo de Deus até a terra prometida, até a terra de Canaã, a gente vê uma coisa muito estranha. Por quê? Lembra que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu e logo Abraão foi lá para a terra prometida. Logo Abraão chegou em Canaã. Só que Deus mudou toda a rota, todo o percurso dos descendentes de Abraão. Agora, eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente pensa, por que Deus não permitiu que Abraão, os descendentes de Abraão saíssem e fossem para o Egito? Abraão já não estava na terra prometida? Abraão já não estava estabelecido ali na terra onde Deus tinha prometido que daria aos descendentes de Abraão? Não era mais cômodo Deus deixar os descendentes se espalharem naquela região ali da terra prometida, onde Abraão
já estava estabelecido? Por que Deus permitiu que o povo fosse para o Egito, passasse 400 anos como escravos, sofrendo? Deus não poderia evitar o Mar Vermelho? Deus não poderia ter evitado 40 anos no deserto de sofrimento, ali aquela rebeldia do povo, enfrentando uma nação ímpia, corrupta, que se contaminava com o povo? Por que Deus ele permitiu tudo isso para até então, depois de 40 anos no deserto, permitir que o povo volte para a terra Canaã, lá na terra onde Abraão um dia já estava morando? Por que Deus permitiu isso? Deus tem muitas razões de sobra para permitir que o povo fosse para o Egito, passasse pelo Mar Vermelho, vivesse 40 anos no deserto, porque Deus ele queria que o povo se preparasse para receber a terra prometida. Deus queria que o seu povo passasse por uma adversidade, por um sofrimento, para que o seu caráter fosse moldado, fosse burilado. Porque Deus entende que nesse momento de adversidade, é nesse momento de sofrimento, é quando estamos no deserto, é quando falta o suprimento, é quando falta a água, é quando a gente passa por muitos problemas e adversidade. É nesse ponto, é nesse momento que a gente se humilha mais perante Deus. É nesse momento que a gente olha para o céu, clama a Deus e Deus disse: agora, meu filho, você está preparado para entrar na terra prometida. Agora, o outro motivo pelo qual Deus permitiu que o povo fizesse todo esse percurso, Egito, atravessasse o Mar Vermelho, fosse para o deserto e depois voltasse de novo para Canaã, era que Deus também queria evangelizar muitas nações nesse percurso que o povo de Deus estava fazendo. E foi isso que Deus fez. Deus deu 400 anos de oportunidade, de graça para os egípcios, mas principalmente para os cananitas. Então a gente percebe que antes de Deus expulsar, antes de Deus destruir os cananitas da terra prometida, Deus deu esse tempo de graça, esse tempo de oportunidade. Então as coisas não aconteceram de uma hora para outra. As coisas não foram acontecendo em pouco tempo. O tempo de graça que Deus deu para os egípcios, para os cananitas, toda aquela nação ímpia que não se arrependia, Deus ele o fez por meio desse tempo. Foi um tempo muito grande. E todo o milagre que Deus fez no Egito, todo o milagre que Deus fez na travessia do Mar Vermelho, todo o milagre que Deus fez nos 40 anos no deserto, todo o povo daquela época, todo mundo ouviu falar nesses milagres. E foi uma oportunidade que Deus estava dando antes da ordem que Deus tinha dado para destruir os cananitas e para que o povo se apossasse da terra prometida. Agora, a aliança de Deus com Abraão, todo mundo gosta, né? Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança que Deus estava prometendo prosperidade, longevidade, uma descendência numerosa, né? Que eles iriam conquistar terras, eles iriam ter muitas posses, que a sua descendência iria ser tão numerosa como as estrelas do céu. Então, geralmente, as pessoas gostam da aliança de Deus com Abraão. Agora, muitas pessoas não gostam da aliança de Deus lá no Monte Sinai. Por quê? Porque foi lá que Deus ele começou a dar alguns regulamentos. Na verdade, Deus ele já tinha dado esse regulamento há muito tempo atrás, mas ali no Monte Sinai ele foi dar os detalhes desse regulamento, que eram em forma de mandamentos, que eram em forma de ordenanças. E muitas pessoas não gostam muito dessa aliança de Deus lá no Monte Sinai, porque foi ali que Deus ele deu as tábuas dos 10 mandamentos. E as pessoas geralmente não gostam muito dos 10 mandamentos. Tanto é que muitos modificaram, muitos rejeitaram. Mas esse é um assunto para a próxima semana. Então, na semana que vem, nós iremos estudar o tema sobre a aliança relacionado ao decálogo, aos 10 mandamentos. Qual que é a relação dessa aliança?
Será que essa aliança ela começou ali mesmo no Monte Sinai? Deus deu a aliança dos 10 mandamentos, aquele regulamento apenas para o povo de Deus? Começou ali no Monte Sinai ou Deus já tinha dado esse regulamento desde lá do Jardim do Éden? Então, na semana que vem, nós iremos aprender um pouco mais da aliança de Deus com os 10 mandamentos e eu aguardo você até a semana que vem para continuarmos esse tema da aliança de Deus no Sinai. E eu espero você na semana que vem. Um abraço. Tchau.